No vídeo de hoje eu quero fazer uma projeção sobre uma potencial aposentadoria Bitcoin investindo aí R$ 600 por mês durante X período de tempo. Eu vou calcular aqui considerando 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos e por aí vai. Essa aqui é uma calculadora de aposentadoria do Bitcoin. Basicamente, eles pegaram um modelo de projeção de preço do Bitcoin e eles estipulam algumas entradas aqui, como valor do investimento, duração do plano e repetir a compra mensal, semanal, diário. Eu vou fazer algumas simulações aqui junto com vocês, eu mexi um pouco aqui, mas eu quero fazer algumas simulações, então tem vários cenários que eu nem simulei ainda, e eu quero explicar, o mais importante aqui é explicar para vocês alguns paradigmas básicos aí de investimentos, de valorização do Bitcoin e por aí vai. Claro, lembrando, isso não é uma dica de investimentos e esse modelo aqui é apenas um modelo de estimativa de projeção de preço. E a gente sabe que um modelo, ele é por definição diferente da realidade. Ele busca capturar algumas variáveis e tentar estimar aí o futuro. Só que o futuro é incerto, então o futuro pode mudar, esse modelo pode mudar, mas os insights que eu quero trazer aqui nesse vídeo são válidos independentemente do modelo e da projeção. Bom, então feito esse disclaimer, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários e lembre-se que isso não é uma dica de investimentos, faça a sua própria pesquisa e tirem os insights aqui do vídeo se eles forem valiosos para você. Bom, então qual que é a ideia aqui? Essa aqui é uma calculadora de aposentadoria Bitcoin. Se vocês colocarem no Google, vocês conseguem encontrar. E é bem interessante porque com alguns inputs, como por exemplo o valor investido, a duração do plano, a repetição da compra, se é mensal, diário, semanal, vocês conseguem ter uma ideia de patrimônio acumulado ao longo do tempo. E isso é muito interessante, então, para pensar no longo prazo, para fomentar aí esse pensamento de longo prazo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, então, o valor de investimento eu coloquei aqui, isso aqui está tudo em dólar, então eu coloquei $100, o que daria aproximadamente uns R$ 600 aí, com a cotação 1 para 6, e a duração do plano, 1 ano, e compra mensal. E por que eu coloquei um prazo tão curto? Se a gente está falando de aposentadoria, 1 ano não faz sentido. De fato, não faz sentido. Eu coloquei em prazo curto para justamente falar do primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que é o pensamento de longo prazo, a baixa preferência temporal, a resiliência e a disciplina. Então, o que acontece? Seguindo esse modelo, lembrando que o modelo pode estar incorreto, mas seguindo esse modelo, e podem haver vários outros, se a gente comprar, então, $100 ou R$ 600 de Bitcoin ao longo de 12 meses, a gente vai ter no final desse plano aqui um montante investido de $1.300. Eu vou falar sempre em dólar aqui para facilitar o vídeo, beleza? Então, $1.300 e em torno de portfólio aí de aposentadoria, digamos assim, $911. E, pô, vocês podem estar dizendo, bom, então o portfólio aí é menor do que o montante investido, ou seja, eu perdi dinheiro? E a resposta é sim. De acordo com esse modelo, o retorno final aqui é menor do que o montante investido, com uma valorização aí dos ativos de menos 29%, menos 30% praticamente, né? E bom, eu até não acho que isso vai acontecer em 12 meses, eu acho que a probabilidade da valorização do Bitcoin ser positiva é maior do que de ser negativa, mas de qualquer forma, é importante mostrar isso porque muitas pessoas fazem movimentos de curto prazo e a gente sabe que o preço do Bitcoin é bastante volátil, então ele pode fazer isso, compras mensais por 1 ano e perder dinheiro, digamos assim, em moeda fiduciária, o montante final ser menor aí do que o que ele teria simplesmente jogando em conta corrente, com uma potencial desvalorização no preço do Bitcoin, e desistir do plano. E isso é um grande erro, porque se o ativo é sólido, o fato de o preço ter caído é um bom sinal, porque é um sinal de que a gente pode fazer novos aportes por um preço mais baixo. Isso serve para boas empresas, para bons imóveis, para bons bens materiais que a gente quer adquirir e por aí vai. E vale também para o Bitcoin, que é um ativo aí, é algo que a gente pode adquirir. Bom, então, dito isso, a gente primeiro precisa traçar a estratégia, entender o ativo que a gente está comprando e pensar em longo prazo. Por isso que eu falo que o primeiro investimento de qualquer pessoa em Bitcoin deveria ser minutos, horas e talvez alguns dias aí estudando o assunto. Então, hoje em dia, a gente tem muitos livros de graça em PDF no Instituto Rothbard, por exemplo. Você pode escrever aí no Google Instituto Rothbard, que foi um economista austríaco.
Murray Rothbard, e lá você vai encontrar vários livros grátis em PDF. Tem Instituto Mises no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, tem uma diversidade muito grande de livros gratuitos em PDF que você pode ler e aprender sobre o assunto. Então, sobre Bitcoin especificamente, tem vários, como Bitcoin Red Pill, Bitcoin a moeda na era digital, o padrão Bitcoin do Saifedean Ammous e vários outros. E também livros de economia básica, como As 6 Lições do Mises e vários outros. A Desestatização do Dinheiro, por exemplo, do Hayek, é um ótimo livro para quem quer começar a entender Bitcoin. Bom, então dito isso, a gente vai estender um pouco esse prazo aqui, porque é claro que um ano para aposentadoria não faz o mínimo sentido. O que eu queria mostrar aqui para vocês com essa questão aqui da duração de um plano de um ano é que vocês podem fazer o plano por um ano, isso não dar certo, entre aspas, mas não porque a estratégia é ruim, mas porque o ciclo do Bitcoin é volátil, a gente sabe que ele sobe e desce de preço, então levem isso em consideração. Inclusive, se vocês estudarem o ativo e estudarem essas referências que eu passei, isso vai ser óbvio para vocês, deveria ser óbvio. Bom, dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui para 5 anos, vamos ver o que acontece. Vamos dar um clique aqui, deve atualizar, então beleza. 5 anos, a gente vai ter um montante investido de $6.100 e um retorno final de $6.900. Então, tivemos uma diferença positiva, mas muito incipiente aqui. Então, de acordo com esse modelo, e novamente, eu não acredito que a valorização vai ser tão pequena assim. É que o que ele está vendo? É que ele está vendo que teve um ciclo de alta. Então, se a gente selecionar, por exemplo, aqui, provavelmente 4 anos, a rentabilidade vai ser até maior. Então, vamos colocar aqui 4 anos. Vamos ver se atualiza aqui. E atualizou. Olha só, exatamente como eu falei. Então, em 4 anos, o montante investido seria de $4.900 e o retorno final seria de $11.236. E o que isso mostra, novamente? Se em 4 anos a situação, digamos assim, está melhor do que em 5 anos, significa que, novamente, o ativo é volátil, existem ciclos. Então, pensando aqui, 4 anos, investindo $100 por mês, de acordo com esse modelo, você teria $11.236 depois do período. Lembrando que tem a valorização do dólar, do Bitcoin e tudo mais, então se o dólar continuar subindo, isso aqui pode ser bem mais que R$60 mil. De acordo com esse modelo, é claro. Bom, então, 4 anos. Se a gente passa para 5 anos, a gente já tem um cenário pior, porque de acordo com esse modelo, então, o preço vai estar próximo de uma alta nos 4 anos e próximo de uma baixa aí nos 5 anos. Então, vamos colocar aqui na próxima opção, que é 7 anos. Vamos dar um clique aqui para ele calcular. Aqui já temos um novo período de alta, então. Montante investido, $8.500 em 7 anos, $100 por dia. E retorno final, $27 mil. Bom, $27 mil já é uma quantidade mais considerável, mas não suficiente para se aposentar. Então, para vocês verem aqui como a coisa começa a acelerar com o tempo, vamos passar logo para 10 anos. 10 anos comprando $100 de Bitcoin por mês, de acordo com esse modelo. Então, vamos ver, corrigiu aqui, atualizou, $36 mil. Então, é um valor mais considerável, mas ainda é um valor mais baixo. A gente observa aqui cada vez mais o retorno se distancia da linha de montante investido. O que isso significa? Significa que no curto prazo a gente tem o retorno final de um ativo que está se valorizando, como foi o Bitcoin historicamente. A gente pode perder dinheiro no curto e médio prazo, mas depois de um tempo, fazendo aportes mensais, mesmo no fundo do preço do Bitcoin, imagina alguém começou a comprar Bitcoin quando o Bitcoin valia, sei lá, $1.000. Hoje em dia vale 90 e poucos mil dólares. No início, ele provavelmente estava no negativo aí em determinados períodos, mas hoje em dia ele já não vai mais estar no negativo, porque o preço médio dele, ou seja, a média de valor que ele comprou o Bitcoin ao longo do tempo, acaba sendo muito maior, muito menor, aliás, do que o preço atual. Então, o preço atual de 90 e poucos mil dólares, se ele começou a comprar Bitcoin em torno dos $1.000, provavelmente o preço médio dele vai ser muito abaixo de $90 mil. E aqui também, provavelmente depois de 10 anos, o preço médio vai ser muito abaixo do preço do Bitcoin
depois desses 10 anos. E aqui o Bitcoin acumulado. Isso aqui é muito interessante, então, porque muitas pessoas pensam, mas $100 é muito pouco, R$ 100, digamos, é muito pouco, mas vocês devem levar em consideração aí a quantidade de satoshis, porque o Bitcoin é escasso e o Satoshi é uma fração do Bitcoin e você está acumulando então Satoshis e esses Satoshis vão valer cada vez mais no futuro. Tem algumas projeções até de um Satoshi para $1 e a gente tem do lado da equação em cima então o Bitcoin, que historicamente vem se valorizando, e a gente sabe que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro, enfim, isso é óbvio, mas é bom fazer esse disclaimer. Mas embaixo a gente tem as moedas fiduciárias que vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então, além do fato do Bitcoin poder se valorizar, a gente tem essa tendência muito clara de tanto o dólar quanto o real, quanto o euro, quanto todas as outras moedas fiduciárias perderem poder de compra ao longo do tempo. Isso se deve à inflação que ocorre nas moedas fiduciárias, justamente pelo fato de que não existe uma quantidade máxima de moedas fiduciárias aí que podem ser emitidas. Então a gente está vendo aqui a quantidade de bitcoins crescendo. Beleza, então estamos em 10 anos, $100 aqui por mês e com retorno final de $36 mil. Só para fazer um experimento aqui, vamos colocar então agora $500 por mês. Isso provavelmente vai mudar bastante, principalmente considerando um prazo mais curto. Então temos $500 investidos mensalmente em Bitcoin por 10 anos. Com este modelo aqui, daria em torno de $180 mil. Já aumentou aqui, a rentabilidade é a mesma, mas o retorno final aí é maior porque o montante investido também foi maior. Mas, bom, vamos voltar a $100 para nos ater ao exemplo inicial. Agora, vamos ver, de 10 anos eu quero passar para 15 anos, então. Vamos passar logo para 15 anos para ver o que acontece. Então, beleza, o gráfico se atualizou e agora $100 por mês com este modelo. Durante 15 anos, a gente teria um montante investido de apenas $18 mil, o que é uma quantidade mais singela comparado com o retorno final de $196 mil. Então, observem que agora a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante, porque serão 15 anos, o retorno final seria mais de $1 milhão, em torno de 1,2 milhões de reais, lembrando que tem também a valorização do dólar aqui, e com a perda de poder de compra aí do real nos últimos anos, pode ser que o dólar ainda se valorize bastante. Então temos uma diferença aí de $178 mil, com uma valorização de quase 1000%. Lembrando que, por exemplo, a MicroStrategy aí já se valorizou mais de 2000% nos últimos 5 anos, e se eu não me engano, de cabeça aqui, o Bitcoin já se valorizou mais de 1000% nos últimos 5 anos também. Então isso pode acontecer muito mais rápido do que 15 anos. Mas é importante lembrar também que parece que a volatilidade do Bitcoin está reduzindo. Então hoje em dia a gente tem grandes empresas comprando Bitcoin, a gente tem estados aí fazendo reservas estratégicas em Bitcoin, a gente tem grandes players, BlackRock e MicroStrategy, Estados Unidos, todos entrando no Bitcoin. Quando todos esses grandes players entrarem pesado no Bitcoin, provavelmente o preço vai estar muito mais alto e a volatilidade, pelo menos parece que vai reduzir, porque teremos players maiores, vai ser um ativo maior, mais valioso aí no mercado, e historicamente a volatilidade do ativo vem reduzindo. Isso acontece, né? Porque small caps, empresas muito pequenas, acabam tendo uma volatilidade melhor quando o volume de mercado fica muito grande. É mais difícil de manipular, é mais difícil de oscilar. Aí temos instituições com posições muito mais sólidas, consolidadas e estáticas aí no ativo. Bom, então dito isso, sim, pode ser que a volatilidade diminua, e a volatilidade é muito bom quando a gente pensa em valorização, porque a volatilidade significa que o ativo está vivo, significa vida. Então é muito bom aí, volatilidade é necessário para um ativo que sai do zero e passa a valer aí bilhões de dólares de market cap, de capitalização de mercado. Bom, então dito isso, temos aqui, depois de 15 anos, com uma valorização de quase 1000%, o que é pouco dado o histórico do Bitcoin, a gente teria aqui então $196 mil. Beleza.
Vamos passar aqui para 20 anos, mas antes de passar para 20 anos, então, enquanto carrega aqui o gráfico, já se inscreva aqui no canal, clique no sininho, fique à vontade na seção dos comentários, porque aqui a gente fala sobre Bitcoin, mercado financeiro, investimentos e vários outros assuntos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você está curtindo o vídeo até aqui, tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos aqui do canal. Bom, beleza, então, passei aqui para um plano de 20 anos, a gente teria um capital investido de 24 mil dólares, então a gente vê que o montante investido aumenta de forma linear, mas o retorno aumenta de forma exponencial. A gente já tem aqui no retorno final, depois de 20 anos, comprando 100 dólares por mês, em torno aqui de, vamos ver, 1 milhão e 200 mil dólares. Então já é sim um patrimônio bastante significativo. Já é possível hoje em dia pensar em aposentadoria falando de 1,2 milhão de dólares, o que daria aí, utilizando o câmbio de hoje, mais de 7 milhões de reais, é isso? Eu acho que é isso. Então, já é um patrimônio considerável. E observem como no início a rentabilidade aí é muito devagar, começa a fazer... É muito difícil, um ano teve prejuízo, em 4 teve um pouquinho de lucro ali, em 5 já teve um pouquinho, mas ficou meio que elas por elas, e com 10 anos, pô, teve um retorno legal, mas nada que mudasse a vida, 15 anos já é um retorno mais interessante, 20 anos já começou a mudar a vida aqui, né? Então, o mais importante desse vídeo não são os valores, porque... O modelo, como eu já falei anteriormente, o modelo, seja ele qual for, de qualquer coisa, é uma representação da realidade que, por definição, não é a realidade em si. Ou seja, sempre há uma diferença, um erro entre o modelo e a realidade. Esse erro pode ser maior, pode ser menor, mas isso não interessa quando a gente considera que o mais importante aqui é entender essas premissas de resiliência, pensamento de longo prazo aí, quando a gente fala de bons ativos. Também não adianta a gente ter pensamento de longo prazo numa shitcoin aí que tende a se desvalorizar ao longo do tempo, como o real, por exemplo. Quem guarda reais aí embaixo do colchão vê o seu poder de compra sendo diluído, obliterado ao longo do tempo. A gente já teve várias moedas aqui no Brasil. Quem guardou o cruzeiro embaixo do colchão, hoje em dia aquilo não vale mais para nada. Só para acender a lareira ali. Então, é importante ter um pensamento de longo prazo em bons ativos, senão não adianta para nada. Bom, então, excelente, 20 anos aqui já é uma diferença muito significativa, e isso retrata de forma... Com um ótimo exemplo aqui, de forma prática, a importância do longo prazo. Bom, vamos logo passar para 25 anos. Então, 25 anos, quando a gente pensa em aposentadoria, já é um período de tempo mais considerável. Pense que você tem, digamos, se você tenha 25 anos, você vai ter 50 anos. E a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, você não vai se aposentar pelo Estado tendo 25 anos. Eu ouso a dizer, inclusive, que muito provavelmente se você tem aí uma idade, se você não é tão jovem, você não vai se aposentar pelo Estado. Por quê? Porque a aposentadoria aí que a gente tem hoje é um esquema de pirâmide. Basicamente, as pessoas mais jovens estão pagando a aposentadoria das pessoas mais velhas, e isso tende a colapsar inevitavelmente. É um esquema de pirâmide, claro. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas o fato é que a conta não fecha, então pode ser que eles te paguem, mas como já aconteceu em outros países aí de hiperinflação, como Venezuela e outros, pode ser que o valor que eles te paguem seja tão pequeno que não consiga aí cobrir seus custos de vida. Hoje em dia, essa aposentadoria pública, digamos assim, está reduzindo cada vez mais, e no futuro a conta realmente não vai fechar, vai ser bem catastrófico, enfim, não vou entrar em detalhes, mas pensando então nesse horizonte de tempo de 25 anos, é um horizonte de tempo considerável. Aqui, olha só, você teria investido apenas 30 mil dólares ao longo de 25 anos, com 100 dólares por mês, e de acordo com o modelo, então, você teria aqui um retorno final, um patrimônio final de 875 mil dólares. Ah, mas ficou abaixo dos 20 mil dólares, dos 20 anos? Olha, aparentemente sim. Eu até não tinha visto aqui, deixa eu voltar aqui. Ficou abaixo. Por quê? Novamente por causa dos ciclos. Então aqui, em 20 anos, está de acordo com o modelo no topo de um ciclo com 1 milhão e 200 mil dólares. Aqui em 25 anos, então, é uma pena estar num período de baixa. Então vamos lá.
879 mil dólares. Ó, já complicou um pouco aqui para 25 anos, mas ainda assim é um patrimônio considerável. Então, 820% de valorização. Deixa eu voltar aqui para 20 anos. No caso de 20 anos, temos 5.169% de valorização. Beleza. Lembrando que os ciclos do Bitcoin, historicamente, são de 4 em 4 anos, que tem a ver com o período de halving. E talvez ele esteja seguindo aqui essa questão dos 4 em 4 anos. Vamos dar uma olhada. 2028 mais 5 daria 2033. E por aí. Ele está somando 5, na verdade ele somou exatamente 4, né? Então fechou. 2028 mais 4 aqui, 2032. Então os ciclos de 4 anos, pelo visto, estão sendo considerados aqui no modelo. Beleza, vamos passar para 30 anos. Então a gente já viu aqui que se ele continuar nesse ciclo de 4 anos, provavelmente 30 anos vai ser um período muito legal aí, de acordo com essa calculadora de aposentadoria do Bitcoin. Então vamos lá para 30 anos. Então, 30 anos, 100 dólares por mês investidos, seria um montante final de 36 mil dólares, com um retorno final aqui, então, de, vamos ver, 5 milhões e 700, quase 800 mil dólares. Então, 5 milhões e 700 mil dólares, com uma valorização de 15 mil por cento. Aí sim, já começa a ser um patrimônio muito considerável, num horizonte de tempo viável, né? Então pensa assim, se você tem 25 anos, mais 30 anos aqui, dá 55 anos de idade, ter um patrimônio aí de quanto aqui? 5 milhões e 800 mil dólares seria muito interessante. 5 vezes 6 aqui, então dá 30. Então mais de 30 milhões de reais já é um patrimônio aqui muito significativo para a aposentadoria. Então 30 anos aqui, uma estratégia de longuíssimo prazo, né, pode ser bastante interessante. Lembrando que você pode ter outros negócios, outros empreendimentos. Geralmente, se você tem mais dinheiro, você consegue aí, mais opções aí para conseguir fazer ainda mais dinheiro. Então, você pode inclusive aumentar aí o seu valor de investimento ao longo do tempo, né? Pode ser mais de 100 dólares. Bom, agora vamos considerar aqui a última opção, que é 35 anos, que deve ser uma opção, um retorno final até pior. Aqui a gente tem 3 milhões de dólares, é isso? Não, a gente tem, olha só, a gente já tem 34 milhões de dólares. Então a gente tem um outro topo aqui, é isso? É estranho. Deixa eu voltar aqui, 30 anos. Vamos lá, 30 anos a gente ficou aqui com 5 milhões de dólares, de fato. E com 35 anos, então, a gente teve a maior rentabilidade. Pelo visto ali, não estava no topo aí de um ciclo. Então aqui a gente tem, vamos lá, praticamente 35 milhões de dólares. Então a gente investiu aqui depois de 35 anos comprando 100 dólares por mês, de acordo com esse modelo, a gente teria investido apenas 42 mil dólares e a gente teria um retorno final de aproximadamente 34 mil dólares. Bom, e enquanto referente à inflação, né, da moeda fiduciária, como é que fica? Porque será que 34 mil dólares, aliás, 34 milhões de dólares vai ser relevante aí depois de 35 anos, é muito tempo. Bom, lembre-se que o aporte aí que você vai fazer, ele vai sendo ajustado pela inflação, porque você vai continuar trabalhando e se a moeda se desvalorizar, provavelmente aí o seu salário vai mudando ao longo do tempo. Se você for um empreendedor, enfim, o fato é que tudo aumenta aí com a inflação. Então, antigamente, se o salário mínimo era, sei lá, R$500, hoje em dia é 1.500, daqui a 35 anos, o salário mínimo, o salário médio vai ser diferente do que é hoje. Então, beleza, tem a questão da inflação, mas o Bitcoin, por definição, não tem inflação, porque existem apenas 21 milhões de unidades que vão ser mineradas e inflação, por definição, é expansão da base monetária. Então, aliás, existe uma inflação decrescente para o Bitcoin, que é definida aí pelo halving, ou seja, as recompensas dos mineradores caindo pela metade. Mas tem um limite máximo de bitcoins, né? Foi isso que eu quis dizer. E então, sim, pode ser que esse retorno final aqui em dólar seja muito maior se a inflação continuar acontecendo em moeda fiduciária, e daí, nesse caso, o valor do investimento vai aumentando. Mas o que eu quero mostrar aqui, enfim, de uma maneira geral, independentemente do modelo e da inflação da moeda fiduciária, é que no longo prazo,
uma estratégia sólida faz muita diferença e cada vez mais diferença. Observem como no curto prazo parece que vai dar errado, parece que não faz sentido e você não tem como prever aí o curto prazo, mas você tem como estudar bons ativos e definir bons ativos e pensar no longo prazo aí como uma estratégia cada vez mais sólida. E daí, essa discrepância entre montante investido e valor portfólio aí acaba sendo cada vez maior. Esse gráfico é muito comum quando a gente estuda juros compostos, mas falando de Bitcoin, então é muito interessante aí esse modelo do counterflow. Lembrando que, olha só, a quantidade de Bitcoins acumulados aqui, apenas 0,085 Bitcoins. Por quê? Porque o preço do Bitcoin vai ficando cada vez mais alto aqui, de acordo com esse modelo, e é cada vez mais difícil de acumular satoshis aqui. Então, ele não acumulou nenhum Bitcoin inteiro. E de acordo com esse modelo, em 35 anos, ele já vai ter 34 milhões de dólares. Então, isso aqui é para você pensar. Provavelmente, o que eu diria? Eu diria que se você tem um Bitcoin inteiro, hoje em dia já é muito dinheiro, então 90 e poucos mil dólares, sim. Mas eu acho que no futuro, quem tiver um Bitcoin inteiro vai ser alguém extremamente rico. Muito rico mesmo. Então, mesmo tendo uma fração 0,01 bitcoins, ou 0,1 bitcoins, digamos, eu acredito que sim, em 35 anos já vai ser muito dinheiro mesmo, 0,1 bitcoins. Então pense nisso, quando você estiver acumulando, pense em satoshis. Antes de tudo, né? Isso não é uma dica de investimentos. Antes de tudo, estude, tire suas próprias conclusões. Mas se você optar aí por acumular satoshis, pense em satoshis, porque embora o preço do Bitcoin varie bastante, a quantidade de satoshis que você está acumulando ali se mantém. Aliás, a quantidade que você compra varia, mas a quantidade que você tem em carteira se mantém ali, né? É a famosa frase, a famosa equação, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, baixa preferência temporal, pensamento de longo prazo, entender o ativo, porque não vale a pena, não faz sentido você casar com um ativo ruim. E é isso, eu acho que é possível tirar insights muito valiosos aqui dessa calculadora. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer outros vídeos aqui nessa pegada para vocês no canal. E se vocês querem sinalizar que vocês gostaram, deixem um like aqui, então. Bom, é isso. O vídeo ficou um pouco longo. Se você me aguentou até aqui, então não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho, fique à vontade na seção dos comentários. Porque eu vejo vocês amanhã, então, no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.